todo ser humano precisa de pessoas. Nós não fomos criados e formados para ser seres alienados. Mas nós precisamos entender como construir uma amizade saudável. Acho que a humanidade toda vive uma frustração porque convida pessoas que não era para estar na intimidade. Revela segredos para pessoas desleais. Será que você que está assistindo, você pode compartilhar suas vitórias com seus amigos? Ou será que você vai despertar neles a inveja? Ou será que você é o invejoso? O erro que a gente muitas vezes comete. Cara, eu conquistei algo. Hoje em dia, quanto menos você falar, melhor é. Porque tá raro você encontrar pessoas que de fato se alegram com a sua conquista. Eu olho para uma pessoa e eu tenho um interesse em algo sobre a vida dele, que ele tem para agregar na minha vida. Esse interesse, ele tem que ser benéfico para as duas partes. Eu não posso ir lá e sugar a pessoa e depois que eu conquistar aquilo que eu estava desejando, simplesmente descartar agora aquela pessoa. Isso é um interesse mau. Isso é mau caráter, na verdade. Sejam muito bem-vindos, nós estamos começando aqui mais um Dreamcast, um episódio maravilhoso. A gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? E eu não poderia ter outra pessoa a não ser a minha digníssima esposa que está aqui do meu lado para a gente falar sobre o tema de amizades, sobre a importância das amizades. Mas antes disso, eu quero pedir para você, já automaticamente vai lá agora, você que não nos segue no Instagram ou talvez até lá no YouTube, se inscreva no nosso canal e compartilha esse conteúdo que vai com certeza abençoar muitas pessoas, tá bom? Então nós estamos começando aqui esse episódio. Eu estou com a minha esposa maravilhosa, Larissa Bezerra, que vai aqui me auxiliar falando sobre a importância das amizades. Amor, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez na nossa casa, né, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e a importância desse tema para que a gente possa aprender que é necessário ter bons amigos, mas é necessário ter amigos estratégicos, né? É necessário ter amigos que vão fazer parte da nossa história para que os nossos fardos sejam mais leves. Então, vocês estão prontos? Estão preparados? Muito bom, né? Olha, eu quero começar aqui falando sobre o quão a amizade ela é extremamente importante. Existem pessoas que têm dificuldade de se associarem, de terem amizades, correto? E eu quero falar aqui que as amizades são importantes. Por quê? Aqui diz que nos proporciona apoio emocional, companhia e oportunidade de aprendizagem e crescimento. Olha que interessante. Isso me lembra muito também sobre a importância de você saber escolher bons amigos. A gente vai falar aqui sobre 3 tipos de amizades que são extremamente importantes para a sua vida. Então fica aí com a gente. 3 tipos de amizade que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, tá? Eu quero dizer aqui qual é o benefício dessas amizades. Primeiramente, benefício emocional, benefício social, benefício de aprendizagem e benefícios para a saúde. Então, desde já, você vai compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e com aquelas pessoas que talvez não são seus amigos, mas são considerados como colegas, para que todos possamos entender da importância de uma verdadeira amizade. Mas eu quero começar aqui com a minha esposa. A gente vai falar sobre os 3 tipos de amizades. Amor, compartilha pra gente. Quais são esses 3 tipos de amizades que são importantes para as nossas vidas? Sim. Então, as 3 esferas, né, da amizade são a esfera íntima, a esfera... Qual é mesmo? Necessárias. Necessária. Ó, para vocês verem que aqui é vida estratégica. Real. Estratégica, sim. Então, vamos lá. A gente tem aqui um cachorro. Convidado, né, que acabou de chegar para compartilhar bem, aqui a importância da amizade. Na verdade, o melhor amigo do homem, né? É o cachorro, né? É o cachorro, né? Então vamos lá. A gente hoje vai estar falando sobre as 3 esferas da amizade.
E é importante a gente entender que é o quê? O amigo íntimo, Amigo íntimo. o amigo necessário, o amigo estratégico. E estratégico. Então, nós precisamos entender que todo ser humano precisa de pessoas. Nós não fomos criados e formados para ser seres alienados. Então, eu e você precisamos de pessoas. Mas nós precisamos entender como construir uma amizade saudável e como categorizar as pessoas que convivem conosco. Então, eu preciso entender aqui que eu não posso trazer todo mundo para minha intimidade, que eu preciso categorizar, que eu preciso colocar à prova algumas pessoas para que elas possam sentar na minha mesa. Então, nós podemos sim ter conexões com muitas pessoas, mas na mesa da nossa intimidade, só os escolhidos. E é tão interessante, trazendo para Jesus, Lolinha, espero que você não vai comer o fio do pilão aqui, ó. Lola, não pode. Trazendo para nossa realidade de hoje, como modelo da humanidade que é Jesus, ele se conectava com todas as pessoas. Mas mesmo ele se conectando com todas as pessoas, ele escolheu 12 para se assentar na mesa, para revelar os seus segredos, a sua intimidade, né? Para revelar o seu coração. Então a gente precisa ter esse entendimento, que não é porque eu conheci alguém no supermercado hoje, porque eu não sei os homens, mas a mulher é assim. Conheci alguém no supermercado, nossa, você é brasileira. Ou, né, principalmente a gente que mora nos Estados Unidos, você é brasileira. Eu também sou. Você mora onde? Eu moro em tal vizinhança. Eu também vou. Vamos marcar um café? Quanto tempo que você mora aqui? Já convida para intimidade. Já convida para casa. Então, não tem um espaço ali de você conhecer aquela pessoa, de você saber quais são os valores, de você saber quais são o passado daquela pessoa, porque a nossa intimidade é um lugar muito especial e a gente não pode convidar qualquer pessoa. E hoje a gente vive uma frustração, né? Eu acho que a humanidade toda vive uma frustração porque convida pessoas que não era para estar na intimidade. Revela segredos para pessoas desleais, pessoas que muitas vezes têm o vício da fofoca, às vezes compartilham celebrações com aquela pessoa que não está pronta para celebrar para você. E eu quero liberar um versículo aqui para dar continuidade, né, a esse podcast, para que eu não possa falar muito. Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Ou seja, olha tanto que é precioso esse versículo. Em todo tempo você ama o amigo necessário, estratégico, íntimo, mas você só vai promover esse amigo como um amigo íntimo quando ele passa o momento da adversidade com você. Uau, é tão importante que isso me faz lembrar também sobre a necessidade de você saber as pessoas certas e categorizar realmente Lolinha, essas amizades. gente, eu vou ter que parar aqui no meio do podcast. A melhor amiga do homem está se tornando... Se você comer esse fio, provavelmente eu vou ter que pagar uma fortuna, né? Só por esse fio aqui do podcast. Tá tudo bem. Você fica aqui com a mamãe? Fica. Pode continuar. Aquele texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, fala muito sobre a importância de nós saber nos associar com as pessoas certas. Escolher as pessoas certas para caminhar com a gente, né? Sim. Ele fala o seguinte, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, Sim. A pergunta que eu quero começar aqui, deixando para todos nós que estamos assistindo aqui, que estamos participando desse podcast, é qual o tipo de pessoa você tem trazido a ter acesso à sua vida e a caminhar com você? Se realmente as más companhias, elas corrompem os bons costumes, eu entendo que é muito importante você aprender a escolher as pessoas certas para caminhar com você lado a lado. Não é? A Bíblia também fala que é melhor serem dois do que um. Não é? Então, a importância da gente realmente ter amigos. Só que o problema, você sabe o que é? O problema é que, às vezes, as pessoas elas passam por uma traição na jornada da vida com amigos, e aí isso se torna um bloqueio. E agora essa pessoa acha que agora ela não deve se associar a ninguém mais. Como que você consegue separar isso? Alguém que passa por uma situação e aí
às vezes conta um segredo para uma pessoa que não era para ser um amigo íntimo, mas talvez um amigo necessário, ou por que não talvez dizer um amigo estratégico, e a pessoa ela não consegue diferenciar essas três esferas da amizade e acaba contando algo que era para ser para um íntimo, acaba contando algo que é para um estratégico. Algo tão assim pessoal, entendeu? Sim, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa identificar aqui é a nossa consciência. Então, eu não posso me responsabilizar pelo outro, mas eu posso me responsabilizar por mim mesmo. Então, a gente precisa aprender que nessa vida nós vamos ter desafios e conflitos, principalmente na vida social, né? Então, eu acredito que eu preciso ter um controle, um domínio. Isso. Principalmente, às vezes, a gente que tem um excesso, uma falta, a gente acaba depositando toda a nossa emoção na vida de alguém. E aí, quando você entrega o seu coração para alguém, às vezes que seja um amigo ou uma amiga, você também está entregando as suas expectatividades. E aí a gente acaba querendo do outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. E aí a gente não coloca essas pessoas à prova, entende? Então eu confesso que por uma falta, por um excesso, por uma carência, por uma dor, por uma rejeição, eu era aquela pessoa que entregava meu coração para qualquer pessoa. Principalmente por uma pessoa estratégica, uma pessoa que às vezes não tinha tido a oportunidade de conhecer a minha história. E ali eu contava alguns segredos, algumas dores, às vezes pessoas até que não iriam me ajudar. E ali eu colocava toda a minha expectativa e eu acabava me frustrando. Só que a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha, de aprender a escolher os amigos certos, de aprender a buscar valores que vão agregar com os meus valores. Então hoje, né? Hoje eu já estou um pouco mais madura, eu aprendi muito com os meus erros, aprendi a não colocar tanta expectativa no outro e eu tenho buscado ser essa amiga leal, porque às vezes a gente quer tanto que o outro seja leal, que o outro celebre as nossas conquistas, que o outro seja grato, que o outro nos valida, né? Que o outro nos reconheça, que o outro pratique o ato de amor. E será que você está praticando todas essas coisas? Porque lealdade atrai lealdade. E deslealdade atrai deslealdade. Ingratidão atrai ingratidão. Então, talvez você está se colocando numa esfera de tanta expectativa que você está buscando o outro, aí você fica chateado, você fica amargurada, ressentida, não perdoa aquela pessoa, mas você se permitiu viver nesse lugar, de se encontrar nesse lugar. Oh, Agora é eu que vou te perguntar. Não, mas eu quero saber de você, na verdade. Eu não respondi essa pergunta? Não, você não respondeu a minha Não pergunta. acredito. Eu quero saber de você, conta pra mim, tipo, Conta um, pra uma, mim, me um diz a exemplo, um verdade. exemplo de amizade estratégica. Então, eu acredito que o exemplo de... Eu não respondi? Não. É isso aí, gente. Dreamcast, vida real. Então, vamos lá. Amizade estratégica. São pessoas, são conexões. Tá indo. Você sabe que quando eu dou crise de riso, eu dou crise de riso. Então vamos lá. Amigos estratégicos. São pessoas que muitas vezes você vai ter uma conexão ali. Talvez você vai ter aquela conexão na escola do seu filho, às vezes num curso, numa mentoria. Então são pessoas estratégicas para o seu dia a dia, né? Pessoas que vão te conhecer, mas não com tanta profundidade, mas que vão conhecer seus valores, vão saber quais são os ambientes que você está. Então, assim, nós temos muitos amigos estratégicos. São amigos de referência. São amigos talvez, de referência, isso. Talvez E numa isso é mesa importante. estratégica vão citar o seu nome, Sim. Que vai se identificar com aquilo que você faz e tal. Sim, e isso é importante. Isso é importante. Eu sei que todo mundo... Hoje a gente está vivendo numa sociedade de bloqueadores. Os bloqueadores, os sequestradores da alegria, os sequestradores, né, dessa vida plena. Então, hoje tem as pessoas que nasceram para bloquear. E eu escuto muito nas redes sociais sobre o network. Todo mundo descendo o pau no network. Mas deixa eu te falar, a vida é feita de network, queridos.
Entendeu? Network, como assim? Né? Você tem network no supermercado. Sim ou não? É um network. Você tá fazendo um network ali, você tá comprando algo e aquela pessoa tá recebendo algo. É um network. Ali não tem como eu fazer, ter uma aliança de intimidade com a atendente do Walmart. Então é um network. Você tem um network com os pais dos seus, os pais dos amigos do seu amigo, dos seus filhos. Deu pra entender? Não. Deu pra entender. Deu pra entender? Então, ali é um network, porque eu não necessariamente sou íntima dos pais, né, dos jogadores ali de futebol que jogam com meu filho, mas a gente tem um network, e o network precisa ser saudável. A gente precisa entender que nesse mundo que a gente vive, que é um mundo real, que não é um mundo ideal, mas é um mundo real, a vida é feita de network. Network é necessário. E é necessário você ter um network saudável, mas daquele network pode ser que aconteça de eu me relacionar mais a fundo, de eu me identificar com aquela pessoa, com o temperamento daquela pessoa, com a personalidade, com os valores, e ambos decidir ir para o lugar necessário, para a esfera necessária e até mesmo, possivelmente, entrar no meu círculo de amizade íntimo. Então você acha que Isso é possível. as esferas da amizade, elas podem, tipo, transicionar de por Sim, exemplo, alguém que é um seu amigo necessário, ele pode se tornar futuramente um amigo íntimo, sim, eu dependendo do acredito, sim. comportamento, dependendo da postura. Dependendo do comportamento, das Ou seja, narrativas, dos o valores. que é importante para você? Como você considera, como que você faz para entender se aquela amizade ela é íntima ou se ela é estratégica? Primeiramente, Passa por um teste, como que você faz? primeiramente, eu acredito para que possa haver essa promoção, né? Esse crescimento de considerar alguém íntimo, aquela pessoa ela precisa ter caminhado comigo na adversidade. Então, eu sei que na vida real é muito doloroso. E hoje a gente tem visto o quanto as pessoas têm confiado menos uma nas outras. Então, se você perguntar para cada um de nós que estamos aqui, o André está aqui, você está aqui, eu estou aqui. Quantos amigos íntimos você tem? André, Meu quantos Deus. amigos íntimos você tem? Muitos poucos. Cabe numa mão? Cabe numa mão? Cabe num dedo. Tem poucos, né? Então, assim, hoje a E gente... você? Poucos. Amigos íntimos são poucos. Cabe nas duas mãos ou numa mão? Acaba quase num dedo só. Não, acaba numa mão. Essa é bem a metade de um dedo. Então, assim, por quê? Ai, Jesus. Porque para você ser um amigo íntimo, eu não vou dizer um amigo íntimo, Qual mas o para você requerimento? ser um amigo leal, você precisa primeiro ter uma identidade posicionada. Por Mas quê? você não acha que a lealdade é a característica de um amigo íntimo? Sim. Mas você nem deixou eu terminar de responder. Então, para que você tenha um amigo, né, Aham. íntimo, leal, é preciso o que você já falou, analisar os valores, estar debaixo do mesmo propósito. É necessário ter afinidade, empatia, gratidão. E hoje são valores que nós vemos na sociedade que cada dia que passa é impossível de ser encontrado. Aquela amizade, ela precisa caminhar com você nas estações, tem que ter manutenção. Então, você tá vendo que é difícil você ter uma manutenção nas suas amizades, saudável, né? Porque às vezes a gente fala assim, é bom ter amigos de baixa manutenção. Mas tudo que é de baixa manutenção vai à falência. Então, e hoje a gente vive numa sociedade onde tem muita competição e comparação. Então, será que você que está assistindo, você pode compartilhar suas vitórias com seus amigos? Eita. Ou será Meu que você Deus. vai despertar neles a inveja? Ou será que você é o invejoso? Porque às vezes se a gente perguntar assim, ó, quantas pessoas têm inveja de você? Levanta a mão, Lolinha. Levanta a mão. Todo mundo vai dizer, não, fulano tem inveja de mim. Mas e você, quando seu amigo vem com um projeto, com um propósito, né? Ele vem com uma notícia de que comprou uma casa nova, de que comprou o carro do ano, né? De que ganhou aquela bolsa, principalmente aqui para as mulheres.
como você se comporta diante das alegrias das outras pessoas? Ou você é o sabotador de alegria? Uai, mas como você conseguiu comprar essa bolsa? Como você conseguiu comprar esse carro? Né? Como você se reage a essas reações? Então, um amigo íntimo, ele é um pacote Prime. Não tem um Amazon Prime, né? Então, é um pacote Prime. E tá em escassez, viu? E nem Tem todo escassez. mundo tem condições de pagar esse pacote. Eu tô falando de pagamento aqui, tô falando de investimento de você mesma. Ser uma pessoa leal, um amigo que celebra, um amigo que consola, que conforta e que confronta em amor, ser uma pessoa grata, empatia, proporcionar ambientes ou momentos que você vai se conectar com aquela pessoa, né? Momentos, um café ou uma ligação. Olha, tem muito tempo que a gente não se vê, eu tô com saudade de você, sabe? Proporcionar essas coisas. Mas hoje a sociedade não quer viver isso. Ó, a Bíblia Não, fala. agora é eu que vou te perguntar. Agora é eu, Eu é gosto de eu. Você perguntar. sabe por quê? Porque no podcast passado eu assisti, eu falei. Aí quando acaba o podcast, nossa, amor, você viu que só você que falou. Eu, eu não falei nada. Amor, Tá você bom. viu que, né? Você viu que o podcast foi só sobre você. Então aqui é 50-50. Então, Né? bora. Mas não é a 51, não, que você que tá assistindo esse podcast, se você é viciado no álcool, ó, já convido Corta você logo. pra deixa esse hábito ruim e adota um hábito bom. Vamos lá, Reginaldo José Bezerra. Eita. Como as amizades da infância diferem nas amizades da idade adulta? Bom, eu creio assim, as amizades da infância, elas são, para mim, elas são extremamente importantes também, Sim, tá? Mas não necessariamente as amizades da infância, elas têm que ser categorizadas com amigo íntimo. Eu tomo muito cuidado ao observar. Primeiramente, amizades da infância são importantes você porque teve amizades na eu infância? tive várias. Conta pra mim como é que foi. Como que essa Foi, amizade na infância construiu você para que você possa ter uma amizade saudável na vida adulta? Porque a gente sabe que a nossa vida adulta reflete na criança que a gente foi na infância. justamente. Mas ó, eu consigo, por exemplo, tá? Hoje, todos os meus amigos de infância, eles não são, nenhum deles, amigos íntimos hoje na minha fase adulta. Eles não são meus amigos íntimos. Amigos que eu ligo para contar meus segredos, amigos que eu ligo para contar minhas vitórias, as minhas conquistas, eles ficaram lá na infância. Só que hoje eles são extremamente importantes. Por exemplo, lembra quando nós fomos em Colinas? Sim, Eu estava louco para voltar em Colinas depois de 20 anos, 21 anos. Colinas, o lugar que eu nasci. Ali foi aonde eu construí amizades de infância e boas amizades importantes. Por quê? Porque elas refletem muito no meu bem emocional, seu bem-estar. bem-estar, entendeu? Então, as minhas amizades de infância, elas são amizades necessárias. Eu categorizo na minha linhagem de amigos necessários. Por quê? São aqueles amigos que você, quando se encontra, você dá risada, você lembra do passado, você lembra da infância, você tem boas memórias. Porque foram construídas boas memórias. E ali você conversa sobre coisas que aconteceram na escola, por Sim, exemplo. Ali você conversa sobre momentos engraçados, momentos que você jogava bola junto. Entendeu? sim, Então são amizades que fazem bem emocionalmente, sim. tá? Por exemplo, tive a oportunidade de voltar em Colinas do Tocantins 21 anos depois, tá? Que eu saí de lá. E ali eu estava desesperado procurando os meus amigos do tempo de infância para a gente se encontrar, para a gente comer uma pizza, para a gente dar risada. Mas não necessariamente eles são hoje os meus amigos íntimos. São amigos necessários, que Sim. traz um bem-estar emocional, entendeu? Que dá momentos de risada, momentos de lembrar do passado e tudo mais. E eu consegui encontrar 3, tá? 3 amigos. A gente foi para uma pizzaria. Eu tinha 1 hora só para ficar com eles. E a gente conseguiu nos reunir
e por 1 hora a gente comeu uma pizza, a gente deu risada, a gente relembrou do passado, isso me fez muito bem. Mas em nenhum momento, esses amigos ficaram lá no passado, entendeu? As memórias são aquelas memórias do passado, memórias da infância, Sim, memórias de quando a gente jogava bola descalço na sim, rua. Isso traz um benefício emocional. Agora, eu preciso tomar cuidado para não misturar aqui. E aí, 21 anos nos Estados Unidos, minha vida totalmente outra, sim, a minha mentalidade totalmente diferente, a minha realidade de vida totalmente diferente, as minhas conquistas totalmente diferentes. E eu chegar para aqueles amigos ali e começar a contar tudo. Meu Deus, tem 21 anos que eu moro nos Estados Unidos, hoje eu tenho isso, conquistei isso, a minha mente funciona assim. Esses caras não vão entender isso. Eles ficaram lá, entendeu? sim, Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que você comunica, com as categorias de amizade que você tem. sim, Então, as amizades as amizades da infância, elas são extremamente importantes, tá? Mas não necessariamente são amizades íntimas de eu contar os meus sonhos, sim, contar os meus planos, contar o meu próximo passo, sim. contar os meus objetivos, Isso é importante. as conquistas. Eu não posso, entendeu? Eu tenho Sim, que, por exemplo, as pessoas às vezes, amor, elas contam. Sabe aquela passagem bíblica que fala sobre que a gente precisa chorar com com os os que que choram choram e se e se alegrar com alegrar os com que os se que se alegram. alegram. Hoje em dia, Tá no difícil, viu? tempo de hoje, é muito mais fácil você Chorar. encontrar pessoas que choram com a tristeza do outro do que encontrar pessoas que se alegram com a conquista do outro. Sim, isso é Entende? verdade. Então o que acontece? O erro que a gente muitas vezes comete. Cara, eu conquistei algo, sabe? Hoje em dia, o quanto menos você falar, Melhor é. melhor é. Você sabe por quê? Porque tá raro você encontrar pessoas que de fato se alegram com a sua conquista. Sim. E uma alegria verdadeira, Uma né? alegria verdadeira e genuína. Expressiva. Já teve pessoas que você contou uma conquista e você viu na face dela Totalmente. a indignação, a insatisfação. Tipo Totalmente. assim, ó, tá escrito aqui, Insatisfação. como ele conseguiu. Isso. E aí, por que não? Porque Uhum. uma coisa que a gente aprende é que o invejoso, ele não somente quer aquilo que você tem, mas ele quer que você não tenha aquilo. É. Porque ele não conseguiu conquistar. É. Mas aí tem a pessoa que, quando ela quer aquilo que você tem, isso não é apenas inveja, isso é cobiça. E no mundo que a gente está vivendo hoje, o comportamento das pessoas também comunica. Para você Com que está nos certeza. assistindo, a gente precisa. A gente precisa trazer a nossa consciência de que quando alguém conta para nós uma vitória, uma alegria, e se eu tenho um sentimento negativo, a primeira coisa que você precisa se perguntar, o que está por detrás desse sentimento? Uhum. Por que eu me senti assim? Isso. Será que esse sentimento ativou o meu gatilho de rejeição, de incapacidade? Por que eu não celebrei com aquela pessoa que, para mim, é um amigo especial? Porque ele conquistou e eu não Uhum. conquistei. Então, assim, nós precisamos trabalhar muito as nossas crenças de merecimento, de identidade e entender que ninguém vence a comparação. E que nós não estamos aqui para sermos comparados e nem para entrar numa jornada de competição. Então, quando um amigo chegar em você e contar, fui contratada num novo emprego e eles me decidiram pagar tanto. Celebre com aquela pessoa, porque aquilo que você celebra, a bênção vem sobre você. Isso. Aquilo que você agradece, a bênção vem sobre você. Aquilo que você aplaude, a bênção vem sobre você. Então a própria palavra do Senhor diz assim, ó, suportais uns aos outros com um amor fraternal, com um amor genuíno. Honrai uns aos outros. Então, a honra vem quando você tem um espírito de gratidão, quando você pratica a gratidão. E o amor vem quando você decide amar
independente das conquistas do outro, porque o amor é sobre o que você tem para dar. Uhum. Não, justamente. Então, por exemplo, quando eu estava falando... Porque eu interrompi ele. É Como eu assim, estava né? falando... Como que a gente faz, assim, um podcast com 2 comunicadores? Tá Fala. difícil, né? Tem que ser solo, tem que ser podcast solo. É. Você Entendeu? acha que, assim, como que a gente poderia ajustar Eu acho que eu vou para trás das câmeras, que esse aí nosso vou filmar. relacionamento? Você tem quantas mil palavras para poder derramar nesse podcast? Nossa, meu Deus, eu tenho muita, viu? Se a gente... Dizem que se a mulher for... tem 20 mil Não, palavras. o homem tem menos, né? É, Você mas sabe assim, que, estrategicamente, o o homem que tem que menos. aconteceu com você? Deus errou? Ah, não, Deus não errou. Deus me fez na medida correta. Foi? Aham. Então, assim, você não falou muito na infância? Na infância, olha, você acredita que eu tive, na escola, eu tive bloqueios de perguntar na escola. Por exemplo, a professora perguntava, todo mundo entendeu? Tem alguém que tem alguma dúvida? Eu sempre tive dificuldade de levantar as mãos para falar que eu tinha uma dúvida, porque eu não queria parecer com alguém, ou seja, o meu Medo. necessidade Medo de da aceitação, rejeição. medo da Medo rejeição, da crítica. justamente. Aí a gente vai crescendo, né? A gente vai E o medo? Vai trabalhando esse medo? a gente vai tentando vencer o medo, né? A gente vai conquistando a cada dia que passa. Mas voltando aqui para o nosso assunto sobre, sobre essa questão, né, de celebrar, tá? Que hoje em dia está muito raro você encontrar alguém que celebre as suas conquistas de maneira genuína. Mas não somente isso, mas também você é uma pessoa que você consegue celebrar a conquista do outro. Você é uma pessoa que genuinamente, no seu coração, você tem condições de celebrar a vitória do seu amigo quando ele conta alguma coisa para você. Então, hoje em dia está muito raro isso. Hoje em dia está muito mais fácil chorar com a tristeza do outro. Você se compadecer pela tristeza que o outro está passando, do que pela vitória que ele conta, né? Pela conquista que ele acaba contando. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu tive muito problema, tá? Eu tive algumas decepções na vida porque eu não tinha controle. Para mim, todo mundo era meu amigo íntimo. Entende? A gente quer abraçar todo mundo. Então, eu quero abraçar todo mundo. Eu quero contar os meus segredos para todo mundo. Eu quero contar as minhas conquistas para todo mundo. Eu quero contar as minhas vitórias, os meus sonhos, os meus planos, os meus objetivos, o meu próximo passo, como que a minha empresa tá indo. Eu tô tão assim incontrolado, tá? Com aquele êxtase, né? De energia, de querer contar. Isso hoje? Não, fala assim, no passado, né? Sim. Que eu contava tudo para todo mundo e eu achava que tava tudo bem. Então, eu tive que ter um pouco de malícia. Eu tive que aprender, e estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ter um pouco de malícia e aprender a categorizar as amizades. Não contar segredos, tá? De sonhos, de planejamentos para todo mundo. Sim. Entendeu? Vamos. Então, o que acontece? Para me finalizar Sim. aqui... Já vamos para a segunda pergunta, porque senão depois fica difícil de fazer corte, hein? Que, Tá bom. assim, eu conto com vocês, Dreamers, para vocês assistirem 2 horas de podcast. É verdade. Imersão. Mas como o ser humano Dreamcast. hoje tem, né, o tempo como investimento, então nem todo mundo, É 15 né? minutos de podcast no máximo. Né? E é isso. Vai lá, finaliza, meu amor. Não, e aí é isso. Então, Conclui. se você tem dificuldade, Conclusão. como eu estou, né, tentando melhorar nisso, você que quer contar para todo mundo o que você conquistou, você que quer contar para todo mundo a fase que você está vivendo, talvez os seus segredos da vida, você Conta precisa ter pra essa mim, sabedoria me diz. de categorizar as pessoas na sua vida. Então, nós estamos falando aqui sobre, inclusive, baseado no livro que o Thiago Brunet escreveu. É muito importante ressaltar que é um livro, né, que Quantas na verdade, vezes você leu, amor? eu li uma vez. Ele Eu não li. tá precisando muito, Gente, não. eu li Gente, eu uma li 4 vez. vezes. Você leu muito. Eu precisei Eu li uma mais. vez, especialista em pessoas. Ele conta sobre os 3 tipos de amizade, as 3 esferas da amizade, que é amigos íntimos necessários e amigos estratégicos. Próxima então você precisa pergunta. saber. Como você lida... Não te cortando aqui, amor, porque eu sei que, né? Pra gente dar continuidade aqui, que tem algumas perguntas estratégicas e objetivas para que a gente possa compartilhar um pouco do nosso conhecimento, vivência, experiência e sabedoria. Então, vamos lá. Como você lida com a desavença ou conflitos entre amigos? Como que eu lido
com desavença ou conflitos entre amigos. entre amigos. Eu tenho um espírito de pacificador, tá? Eu tenho um espírito de pacificador. Eu não sou aquele cara que... Você que pacificador. Eu não sou aquele cara que, por exemplo, entre amigos, tem um amigo, eu tenho outro amigo, e aí gera um conflito, e aí eu vou lá e vou colocar gasolina no fogo. Não, eu sou aquele cara que chega com a mangueirinha e vou tentar apagar. Tá, Eu sou mas como que um você lida... solucionador de problemas. Então tá, mas como que você lida com a desavença e conflitos? Qual é o passo para você lidar com isso? Primeiro passo, seja verdadeiro. Tá. Primeiro passo, seja verdadeiro. Se alguém chegar em você e falar o seguinte, cara, eu quero te falar um negócio que o seu amigo fulano de tal me falou mal de você, mas olha, não conta pra ele que eu estou te falando. Cara, pra mim, esse cara é um baita de um sacana, tá? Fofoqueiro. Por quê? E se for mulher? Não, é fofoqueira. Se eu te levo, tá? Algo que aconteceu. Por exemplo, primeira coisa. Entregadores de fofoca. Pronto, é primeira coisa. Se alguém te Enviados contou... do mal. Enviados de Satanás. Como que você corta o mal pela raiz? Se alguém... Justamente, eu sou do tipo que corta o mal pela raiz, tá? Se alguém chegou em você pra contar uma fofoca de um amigo seu, e aí essa pessoa é seu amigo, e ela conta uma fofoca de outro amigo, e você foi... Como que fala? Tem uma palavra em português que eu esqueci agora. E você foi omisso, né? Você foi omisso. E ali, de repente, você conviveu com aquela fofoca e você não se posicionou. Cara, você não é um amigo verdadeiro. Me desculpa, você não é um amigo verdadeiro. Ou seja, melhor dizendo, você não é um amigo íntimo, né? Você pode ser até um amigo estratégico, mas não é um amigo íntimo. Então, por exemplo, se alguém conta, primeiramente, eu me posiciono. Se eu sou amigo íntimo, eu me posiciono. E se eu vou contar para outra pessoa, eu me responsabilizo e falo, cara, pode falar que foi eu que falei. Se alguém chega em você para contar alguma coisa de um outro amigo e fala para você, cara, não fala que foi eu que falei, esse cara não está na categoria de amigo íntimo. Você me desculpa, você toma muito cuidado. Entendeu? Então, se você faz isso e você não se responsabiliza a certo ponto de falar, cara, eu que falei, então, literalmente, eu acho que esse tipo de amizade, pra mim, não é necessária e também não é estratégica. Eu acho que é a amizade desnecessária. Tá, aí já vai pra quarta esfera. Vamos lá. O que você faz quando percebe... Não, nós já vamos pra outra. Né? Eu me empolgo. Ai, meu Deus. É porque você tem que guardar um pouco das suas palavras. Isso me ativa um nervosismo. Eu já fico nervoso com essas coisas. Você tem que guardar um pouco das suas palavras, gente, porque para vocês que não sabem, né? Aqui nós moramos em Kansas City, nós temos uma vida, né? Nós somos uma família que tem 3 filhos e um cachorro, né? Olha aqui, gente, ela tá dormindo. Filma, amor, filma. Mamãe. Filma, ela tá dormindo. Olha aqui, ela tá roncando. Daqui a pouco, a minha filha mais nova chega, né? A caçulinha da escola. O meu esposo, para poder tá abençoando que esse podcast ele tem que trabalhar. Para vocês que não sabem, né? Ele é construtor, mais conhecido como pedreiro mesmo, né? Porque eu não sou pedreiro. O povo aqui, o pessoal do Brasil acha que em Kansas City, né? Nós trabalhamos muito, mas vamos lá, aquilo que interessa, né? E eu, queridos, sou empreendedora do lar. Então eu lavo, passo, cozinho, cuido da família, né? Cuido do marido, estudo também, então a gente tem uma vida bastante ativa. Mas vamos lá, o que interessa. Ele já deu aqui o conselho, o direcionamento. E eu não terminei de como você lidar com as desavenças e os conflitos. Mas agora, se aquela amizade você percebe que é uma amizade que não está mais funcionando, qual é o passo? 3 conselhos objetivos e direcionados para você trazer para essas pessoas que nos assistem. O que você faz quando percebe que uma amizade não está mais funcionando? Bom, quando a amizade ela não está mais funcionando, como eu falei da outra vez, primeiro você precisa ser verdadeiro, tá? Você precisa ser verdadeiro. Eu acho o seguinte, pessoas não são objetos para serem descartadas
e serem usadas, tá? Ponto número um. Você tem que ter a consciência de que pessoas não são objetos, tá? Pessoas têm sentimentos, pessoas têm emoções. Então, o primeiro passo é você saber em que área que ela não tá dando certo. Então, por exemplo, acontece às vezes do cara ser amigo íntimo e de repente pisar na bola e ali, por exemplo, você contar um segredo para aquela pessoa e aquela pessoa acabar espalhando, né, ter uma fraqueza e acabar espalhando aquele segredo. Então, para aí, a gente precisa analisar, cada caso é um caso. Vamos tentar ver se aquela pessoa está no padrão da amizade estratégica ou da amizade necessária, tá? Eu aprendi assim, no livro, né? Primeiramente, você precisa entender que pessoas não são objetos para serem descartadas assim no garbage, no lixo, entendeu? Então, cada caso é um caso. Primeiro ponto, você precisa saber em que categoria esse amigo ele está. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele se encaixa em alguma outra categoria da sua esfera de amizade? Ele se encaixa? Sim ou não? Não. Segundo ponto. Terceiro ponto, seja verdadeiro. Não esconda, seja verdadeiro, chame para uma conversa. Ok. E não deixe assim, somente descarte a pessoa e pronto, acabou, agora não presta mais. Eu creio que todo mundo precisa e merece uma segunda chance. Sim. Eu creio, tá? Eu creio assim. Eu não descarto assim do nada. Eu movo de categoria. Sim. Entendeu? Então, de repente, aquela pessoa que estava na minha esfera de amizade íntima, cara, me desculpa. Sim. Mas nessa esfera de amizade, eu não quero ter você. Eu não posso ter Sim. você nessa esfera. Sim. Cabe você a essa amizade aqui, necessária. Sim. Mas nós precisamos também entender que a vida é feita de estações, de ciclos, né? E de momentos. Então, assim, existem ciclos na sua vida que precisa ser iniciado e também precisa ser encerrado. Então, assim, e é importante entender Tem que uma outra quem te categoria aí. trouxe até aqui não necessariamente vai caminhar com você daqui adiante. Muitas vezes nós queremos levar pessoas na Justamente. nossa bagagem. E às vezes você mal está conseguindo levar você. Seu marido, porque assim, querendo ou não, né, a É um maioria das mulheres Carrega os acaba maridos. levando o marido, porque muitas vezes esse homem não se posiciona como um amigo da mulher, porque eu acredito que o melhor amigo da mulher precisa ser o marido, e o melhor amigo do marido melhor amiga. precisa ser a mulher. Então, os dois precisam estar na atmosfera né, desse lugar de intimidade, porque em muitos casos você vê a mulher ali no ambiente de relacionamento, casada, e o melhor amigo do homem, o outro os amigos do futebol, e nada contra. Você tem que vai, joga sua bola, mas entenda que você tem um compromisso importante com a quem é carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E às vezes, aquele homem, ele conta mais os seus planos, os seus projetos para os amigos lá de fora do que para sua esposa. Isso é verdade. E aí, a maioria das esposas, quando você liga ou pergunta, não, seu marido já contou, tá todo mundo sabendo. A esposa não sabe. Então, homens, a sua melhor amiga tem que ser a sua esposa. Então, porque a arte de manter um casamento saudável é a comunicação. E é uma comunicação clara. Então, a gente precisa também ter equilíbrio, porque a gente sabe das demandas da vida. Por exemplo, nós nos colocamos como exemplo, nossa demanda é puxada, é pesada. Nós temos vários compromissos durante o dia. Então, a gente precisa ter o discernimento que, por exemplo, tem horas e situações que eu não vou poder dar toda a atenção que o meu marido deseja. E tem horas que ele não vai poder me dar toda a atenção que eu desejaria. Mas vamos fazer assim? Vamos marcar um encontro para que a gente possa conversar e ter uma conversa produtiva, onde ele vai me contar os seus planos, e eu contar os planos dele. E a gente precisa entender que tempo também é importante nos dias de hoje, né? Tempo e dinheiro. Então, a gente precisa também ser mais objetivo. Porque imagine, o tempo tem 24 horas. Com tudo que a gente faz durante o nosso dia. A gente cuida da espiritualidade, das emoções, do físico, gente, né? Cuida dos filhos. Imagina, cuidar da saúde emocional. 3 filhos. Se você tem de um filho, 2, 3, mas se você tem 5, então isso consome nosso tempo. Aí, por exemplo, vamos começar uma conversa aqui de amigo íntimo. Você quer contar os seus planos para mim. Aí você começa contando
né, primeira esfera, segunda esfera, terceira esfera, e aí você gasta 40 minutos contando. Então a gente precisa entender que tempo é a nossa maior prioridade. Então talvez você, homem, seja mais objetivo com a sua esposa, seja mais direto. E isso não é ter falta de educação, é você ir ao ponto. Ou então, se você, mulher, precisa comunicar algo com seu esposo, seja mais direta. Porque se caso você quer gastar 2 horas conversando, contrata uma terapeuta. Entendeu? Porque aí isso vai ser mais fácil para você. Isso Então, para quem tem uma personalidade, entendeu? Porque de muito conta muito, excessos. conta muito. Não Entendeu? é? E é por isso que o homem, ele tem mais facilidade para contar lá fora para os amigos. Eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei, que Faça é a muito pergunta. importante. Porque deixa eu te falar, os nossos ouvintes, seguidores, os nossos dreamers, eles sempre vão nos conectar com a nossa dor. Sim ou não? Sim ou não, Lolinha? Lolinha tá Lolinha aqui, tá já nem tá preocupada sonhando. com a vida, né? Mas vamos lá. Sinais de inimigos de uma amizade. Quais são os sinais de um inimigo? Quais são os sinais negativos para não ter uma amizade saudável? Então vamos lá. Eu categorizei aqui a falta de apoio. Falta de apoio. Sim, a falta de apoio. Quais são os sabotadores para você não ter uma amizade saudável? Quais são os Pronto. sinais negativos? Legal. Então, a falta de apoio. Amigos verdadeiros, eles apoiam uns aos outros em momentos difíceis, né? Se um amigo constantemente menospreza você ou te Te despreza leva ao nas suas passado. lutas ou falhas e às vezes não oferece esse suporte, isso pode ser uma amizade tóxica. Então, vamos falar sobre isso. Vamos lá. Críticas constantes. Se um amigo faz críticas frequentes sobre você, né, na sua aparência, nas suas escolhas, nas suas ideias, sempre está trazendo críticas excessivas, negativas, sempre tem aquela brincadeirinha, né? E você tem como você identificar esses comportamentos. Isso pode ser também uma amizade tóxica, uma amizade negativa, sabe? Sempre tá falando, você sempre atribuindo os comentários negativos pra você. Você tem um exemplo pra gente Eu falar aqui confesso sobre para isso? você que Às vezes você cresce, você acaba se destacando. E toda exposição, ela gera perseguição. Talvez não face a face com você, mas nos Eu- eu- bastidores, nas suas eu- costas. Então, a gente sabe que o crescimento, ele incomoda. E, às vezes, o comportamento daquela pessoa, não necessariamente com palavras, ela vai comunicar através do comportamento dela, né? Da forma como ela conduz, como ela te enxerga. Então, por exemplo, às vezes a gente faz um evento. Os nossos amigos que eram para ser nossos apoiadores, muitas vezes nós não ouvimos, né? Vamos dizer, palavras de afirmação, ou positividade, ou esse suporte emocional. Eles ficam no lugar de silêncio. E isso pode categorizar uma amizade tóxica, Sim. que é uma amizade omissa e silenciosa. Ela nunca atribui algo de Não, valor para você. Ela nunca devolve algo para você. Ela fica numa amizade silenciosa. Sim. O que acontece? É por isso que é importante, por isso que a gente está falando aqui de 3 esferas da amizade, tá? A amizade que ela te apoia, que ela vai lá e tá com você, ela comenta, né? Tipo assim, sobre o seu crescimento, ela aponta para você e também ela fala a verdade, sabe, sobre coisas que talvez você não está enxergando. Sim. É amizade íntima, tá? É amizade. É por isso que a gente precisa entender as categorias da amizade. Por quê? Por exemplo, talvez você quer exigir de um amigo estratégico uma coisa de que você só pode exigir do amigo íntimo. Entendi. Entende? Então, por isso que a gente tem que ter essa maturidade. Por isso que a gente está falando de 3 categorias. Por isso que Agora, a gente está identificando sinais de sabotadores. Isso. Então, para Agora- você ter a percepção de você Sim. identificar comportamentos. Para identificar se aquela amizade é tóxica, se ela se torna um peso, se é uma amizade somente de uma via, se não tem reciprocidade. Entende por quê? Porque o nosso tempo é precioso e você não vai investir tempo Ó. naquilo que não é fértil. você falou uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, que é sobre a questão da reciprocidade. Se a amizade que você tem, ela não se comporta de maneira recíproca, tá? Sim, Ela não é uma amizade, sim. entende? Então, E por é exemplo, é um interesse. não, ela então,
a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala sobre amizade por interesse, porque todos nós temos interesse nas certas amizades que a gente faz. Por exemplo, eu sou amigo, tá? Eu sou amigo de alguém por causa de algo que me chamou a atenção naquela pessoa. Ou seja, existe um interesse saudável. Aqui é onde a gente precisa ter essa maturidade para separar o interesse, os tipos de interesse. Interesses saudáveis é aquele interesse que ele é benéfico para as duas pessoas. Entendeu? Eu olho para uma pessoa e eu tenho um interesse em algo sobre a vida dele, que ele tem para agregar na minha vida. Esse interesse, ele tem que ser benéfico para as duas partes, tá? Eu não posso ir lá e sugar a pessoa e depois que eu conquistar aquilo que eu estava desejando, simplesmente descartar agora aquela pessoa. Isso é um interesse mau. Mau interesse. Isso é mau caráter, na verdade. Isso não é ser amigo. Mas a verdade é que toda amizade, ela tem um interesse recíproco. Aqui que está a questão. Por exemplo, amigo íntimo. Por que que eu tenho amigo íntimo? E quando eu falo de amizade íntima, eu falo de que cabe na minha mão, numa mão só. E reduz muito esse funil de amizades, entendeu? Então, assim, existe um interesse por trás dessa amizade íntima. Que interesse é É esse? uma construção, né? Então, que interesse é esse? Cara, eu recebo feedbacks, tá? Verdadeiros. Eu recebo oportunidade de crescimento, desenvolvimento. Eu recebo oportunidade de compartilhar projetos. Eu recebo... Isso são interesses que são benéficos para mim. Sim. Mas tem que ser recíproco. Então, qualquer amizade que você está, que independentemente se ela for estratégica, necessária ou íntima, uma amizade que só beneficia o outro, isso não é uma amizade. Tem os colegas, que esses não são amigos. Sim. Entendeu? São colegas. Aí você pode colocar na área dos colegas lá, ou se não, inimigo, né? Inimigo. Então, assim, se você tá num relacionamento que ele não é recíproco, então eu não creio que isso é uma amizade verdadeira. Sinais que a gente identifica como sabotadores de uma verdadeira amizade: inveja ou rivalidade. Se um amigo parece feliz com as suas conquistas, como a gente já falou, apenas quando elas não são muito significativas ou se frequentemente tenta competir com você, pode haver um sentimento de rivalidade e prejudica a amizade, principalmente na questão de aceitar o outro. E a gente precisa entender que cada ser tem a sua personalidade, tem a sua essência, cada um tem o seu valor. E quando nós entendemos isso para a nossa vida diária, para a nossa jornada de vida, para o nosso propósito, para a nossa missão, nós entendemos que nós não precisamos competir com pessoas. E isso é tão Justo. libertador, porque muitas vezes a gente deixa de ser nós, eu mesma, né? E para ser o outro. Então a gente precisa entender o quê? Se tem alguma inveja no teu coração em relação ao seu amigo ou rivalidade, não é sobre o teu amigo, é sobre você. E isso precisa ser tratado de uma forma saudável. Eu falo para vocês que eu, como estudante, né, estou em formação para ser terapeuta, como eu gosto muito dessa questão das emoções, porque por detrás de um comportamento tem uma emoção escondida. Aí você vai falar assim para mim: ah, Larissa, mas eu estou cansada de traições, de deslealdade. Muitas vezes a gente se permite a estar nesse ambiente. A gente se permite a ser vulnerável a essas pessoas. Então eu quero direcionar para vocês: cuide mais de vocês. Olha, eu tenho aprendido que é necessário você ter um encontro com Deus. É necessário você ter um encontro com você mesma. E para que você tenha um encontro com você mesma e possa ter encontros saudáveis, aí você vai abrir uma porta para ter encontros para novos relacionamentos. Quando você tem um encontro com Deus, você recebe a sua identidade. Quando você encontra com você mesmo, você encontra a sua missão. E quando você abre a porta para novos relacionamentos, você vai encontrar o seu propósito. E se você é uma pessoa saudável emocionalmente, você vai atrair pessoas saudáveis emocionalmente. Mas você também pode atrair pessoas que não são saudáveis e talvez você vai ser um direcionamento na vida daquelas pessoas. Então, eu quero deixar um direcionamento para você. Cuide mais das suas emoções. Construa um ecossistema seguro, saudável. Se posiciona nas suas emoções. E se você tem alguns gatilhos negativos,
Começa a perguntar, por que eu tô sentindo isso? Isso está sendo prejudicial a mim e para as outras pessoas que estão ao meu redor. Mas para a gente finalizar aqui, amor, para a gente refletir sobre esse conteúdo, você se posicionou muito bem aqui sobre a importância de ter clareza, verdade, reservar um tempo para que você possa fazer a manutenção daquela amizade, saber categorizar bem as pessoas do seu convívio. Qual é o direcionamento que você deixa para aquelas pessoas que estão frustradas com as amizades, que não querem mais se envolver, que às vezes estão até numa estação de depressão, num estado depressivo, que querem ficar se alienada, muitas vezes só assistindo série no Netflix, às vezes se alimentando na comida, estão sobrecarregadas. Qual é o direcionamento que você dá? Bom, o direcionamento é que todos nós, né, a gente tem com certeza uma necessidade de ter pessoas ao nosso redor. Sim. Agora, o problema é que quais são essas pessoas que a gente vai escolher Sim. para estar ao nosso redor, para estar compartilhando momentos. Então, isso é muito importante. É uma escolha que não é fácil fazer, tá? É uma escolha, porque muitas vezes a pessoa foi traída, a pessoa passou por um trauma, a pessoa, né, compartilhou algo para alguém que não era para ter compartilhado e agora isso cria um bloqueio e aquela pessoa agora não quer ver mais ninguém, ela quer viver Sim. na solidão. Então, eu falei aqui no começo sobre os benefícios que uma amizade verdadeira traz. Primeiramente, benefícios emocionais, que ajuda a combater a solidão e a depressão. Olha o benefício. Agora, a questão aqui é, você precisa saber que tipo de pessoa você vai dar acesso à sua vida. Porque essas pessoas, olha que interessante, o futuro da nossa vida depende de 3 coisas. E eu estava parando para analisar esses dias e eu cheguei à conclusão que realmente o futuro da nossa vida, seja ele bom ou ruim, ele depende de 3 coisas. Daquilo que eu vejo, tá? Eu gosto muito daquele texto de Mateus 6 que fala sobre os olhos e a candeia do corpo, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, assim, aquilo que a gente vê, isso significa que o ambiente que a gente está inserido, o tipo de pessoa tipo de pessoa que a gente compartilha, sabe? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir. Então, para aí, se a fé vem pelo ouvir, quem você para escutar tem poder de edificar a sua fé ou de destruir a sua fé. Então, o que você está escutando? Para quem você para dar ouvido? Você tem que tomar cuidado. Para quem você para dar ouvido? Porque quem você para dar ouvido tem poder de destruir ou edificar o seu futuro, tá? E para aquilo que eu falo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo. Essas 3 coisas, esferas da vida, elas são muito importantes para construir, de fato, uma vida próspera em todas as áreas da vida. Inclusive, nós estamos falando de amizade. Então, qual é o benefício? Benefício emocional. Ajuda a combater a solidão e a depressão. Aumenta a sensação de bem-estar, felicidade e satisfação. É extremamente importante o ser humano entender que é necessário ele ter amigos. Agora, a questão é, que tipo de amizade você vai dar espaço na sua vida? É isso que a gente está tentando tratar aqui. Você precisa ter sabedoria para categorizar as pessoas na sua vida. Entende? Jesus fazia isso. Por que a gente não aprende com Jesus? Olha que interessante. Nós sabemos que é sabido que o melhor amigo de Jesus era Lázaro, não é? E olha que interessante. Eu já ouvi alguém falar isso. Jesus é tão estratégico que Lázaro não fazia parte dos 12 discípulos. Então, às vezes, a gente quer pegar o melhor amigo e a gente quer colocar na nossa empresa ou quer fazer uma sociedade só porque ele é melhor amigo. Cara, não é por aí. Jesus, por exemplo, tinha 12 discípulos. Mas você sabia que os momentos mais importantes da vida de Jesus, ele passou somente com 3? Por exemplo, lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus sobe ao monte, Jesus chama só 3. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Esses eram os 3 amigos íntimos de Jesus. E a Bíblia deixa isso bem claro, tá? Jesus tinha
3 amigos íntimos. Jesus tinha um melhor amigo que era Lázaro, tá? Jesus tinha os outros 9 discípulos, que eram amigos estratégicos. Tinha coisa que Jesus ia falar, Jesus falava para os 9. Por quê? Porque a comunidade precisava... Eram amigos necessários. Na verdade, eles E eram... os estratégicos eram a multidão. Isso. Eles eram amigos, por exemplo, tinha momentos da vida de Jesus que Jesus falava no meio da multidão para que isso se espalhasse rapidamente, não é? Então, assim, mas os amigos íntimos de Jesus, a Bíblia deixa claro que era Pedro, Tiago e João. Os momentos mais importantes da vida de Jesus passavam-se com esses 3. Tinha momentos que a multidão, né? Os 500. Tinha momentos que Jesus falava para os 500, justamente para espalhar muito rápido aquilo que Jesus estava querendo fazer, né? Ou deixar ser sabido. Por exemplo, E se Jesus... cada 500 famílias tivesse uma mulher, provavelmente espalharia mais rápido. Jesus falava por parábolas, entende? Para ocultar muitas vezes uma verdade dos religiosos. Mas Jesus explicava parábolas para os seus discípulos, para deixar que eles saibam de fato o que Jesus queria falar. Tivesse a revelação então, profética. até a comunicação, você precisa tomar cuidado como você comunica, para quem você comunica, tá? E qual é na verdade, o objetivo do que você está comunicando. Então, Jesus era estratégico. Jesus sabia categorizar as suas amizades, tá? E eu quero falar aqui dos amigos íntimos, que se você realmente considera um amigo íntimo, o seu amigo íntimo de verdade é aquele que te aponta para Jesus. Esse realmente é o seu verdadeiro amigo. Você quer saber se essa amizade que você tem é uma amizade verdadeira, é uma amizade íntima, você precisa entender que se esse amigo ele te aponta para a cruz de Cristo, se esse amigo te aponta para Jesus, se ele facilita a sua chegada até Jesus, se ele te aponta para o teu propósito de vida, se ele está contribuindo para você cumprir o seu propósito de vida, isso é amigo íntimo, isso é amigo verdadeiro. Sabe, tem um texto uma passagem que eu gosto muito. Eu gosto muito, 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 muito. Por quê? Porque fala de 4 amigos que pegaram... Você vai ler? Não. Fala de... É Marcos capítulo 2, né? Fala de 4 amigos que pegaram um paralítico de Cafarnaum. Imagine alguém que não consegue se mover nem para a direita nem para a esquerda, não tem propósito de vida, não tem mais forças, ou seja, os seus sonhos estão paralisados, é alguém que não tem providência, não tem proteção, é alguém que se perdeu porque se encontrou em um estado de impossibilidades. Isso. Eu creio que talvez você está identificando com esse paralítico. Então, olha o que aconteceu. Esses 4 amigos, tá? Eles pegaram esse paralítico de Cafarnaum. A Bíblia conta isso, essa história em Marcos capítulo 2. E aí é sabido que Jesus estava na casa. A casa estava extremamente lotada de pessoas. Overflow. Não tinha como entrar naquela casa. Não tinha ingresso. Não tinha, não. Tava sold out ali. Sold out. Entendeu? A mentoria com Jesus estava sold out. Então, o que acontece? Esses 4 amigos descobrem que Jesus estava na cidade, olha para o seu amigo paralítico, fala, cara, esse cara não tem capacidade de se movimentar e chegar até Jesus. Os 4 amigos se levantam, pega o paralítico, carrega esse paralítico nas costas, leva até a casa. Quando chega até a casa, eles estão diante de uma impossibilidade. Por quê? Porque era multidão para todo lado. Não tinha como eles chegarem até Jesus. Aí os caras, quando eles chegam na casa, eles percebem que era impossível, tá? O impossível chegar até Jesus. E você acha que os 4 amigos pararam por aí? Não. Eles subiram. Eles fizeram o que era necessário para subir. Cama. Subiram em cima do telhado da casa. E aí abriram um buraco no teto. E a Bíblia fala que eles descem esse amigo, tá? Pelo teto abaixo para ter o encontro com Jesus. Então, eu quero até aqui conjecturar aqui, dizendo que se você quer realmente saber se seu amigo é um amigo verdadeiro, os seus amigos verdadeiros te apontam para Jesus.
Os seus amigos verdadeiros, eles te levam até a presença de Jesus. Aí eu te faço uma pergunta. Os seus amigos, os amigos que você tem agora, que você acha que são amigos íntimos, que são amigos verdadeiros, eles têm te apresentado Jesus? Eles têm te apontado para o caminho da cruz? Os seus amigos têm, na verdade, contribuído com o teu propósito de vida? Eles têm, na verdade, te apoiado? Eles têm se posicionado ao seu favor? Talvez você está vivendo um momento onde talvez você não tem muito para oferecer. E é daí que sai, você é a média dos seus 5 amigos. Você é a média, né, das 5 pessoas que caminham com você. Por quê? Eram 4 amigos do paralítico. Mas onde está o quinto? O quinto era Jesus. Uhum. Então, talvez você precisa aprender a contabilizar nas tuas mãos. Se você tiver 4 amigos íntimos, são esses amigos que você vai levar para a vida inteira. O problema é que a gente quer caminhar com a multidão. Jesus, nos momentos mais difíceis da vida dele, Continua, ele chamava... desculpa, eu te cortei. Sim, Continua concluindo. ele chamava os 3, Pedro, Tiago e João, para orar. Pois é. Entendeu? Então você precisa ter amigos de oração. Então, por exemplo, na questão do paralítico, ele realmente tinha verdadeiros amigos. Amigos que levavam as suas cargas. Amigos que colocavam ele nas Sim. suas costas e apresentavam Jesus. Então, eu faço aqui essa pergunta para você que está em casa. Faça essa reflexão. Começa a categorizar as suas amizades. Começa a definir quais amigos que você tem hoje que te leva até Jesus, que apresenta Jesus, que são amigos de oração, amigos que falam a verdade, amigos que te apoiam, amigos que te levantam quando você está caído. Você tem esse tipo de amizade em casa? Você tem esse tipo de amizade na sua cidade? Você tem esse tipo de amizade no seu bairro? Então começa a fazer. E outra coisa, tá difícil ter amigo até dentro da igreja. Amigos verdadeiros. Sim. Tá? Muitas vezes, tá? Acontece infelizmente, né, da igreja afastarem. Do ambiente religioso. Né? Justamente, do ambiente religioso. Então você precisa definir quem são os seus amigos de verdade. Agora, eu te pergunto, você é essa pessoa, esse amigo de verdade, que você leva alguém para Jesus, que você aponta o caminho para ele, né? Que você é amigo de oração, amigo que também contribui com o crescimento? Será que se o teu amigo te contar um segredo de crescimento, será que você fica feliz pelo crescimento dele? Sim. Então, assim, eu acho que tem que ser recíproco realmente a questão da amizade. A amizade, ela é construída, ela é conquistada através de uma jornada, né? Sim, sim, isso mesmo, né? Como é importante a gente ter essa clareza, né? Sobre construir relacionamentos saudáveis. Relacionamentos que nós podemos chamar de amizades. Lá em Provérbios mesmo diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Os bons costumes está falando sobre os valores, né, que nos foi ensinado muitas vezes pelos nossos pais, muitas vezes pela palavra de Deus, né? Então é importante a gente identificar as más companhias que muitas vezes está adulterando a sua identidade, o seu propósito, está te influenciando a você tomar decisões que não são coincidentes com o teu propósito, decisões que vai trazer malefício para sua vida, mal-estar. Então a gente precisa estar atento aos ambientes, aos lugares, como já foi falado aqui, né? Principalmente às vezes no ambiente religioso. A Bíblia nos ensina que nós devemos seguir a paz com todos. Então nós não estamos ensinando você a ter inimigos, né? Ter inimizades. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Nós ensinamos que você precisa ter a paz com todos, mas que você precisa sim construir esse ecossistema saudável, seguro para a sua família. Nós sabemos que os maiores abusadores estão dentro de casa. E isso também fala na questão até familiar, né? Quantas pessoas foram abusadas através de tios e tias. Então a gente precisa entender que o ambiente da nossa casa, do nosso lar, é um lugar seguro. E você só abre a sua intimidade para aquele que você tem confiança, né? Para aquele que é leal,
para aquele que se comunique de uma forma clara, ou seja, tem um espírito de verdade, para aquele que respeita a sua privacidade, para aquele que sabe ouvir, para aquele que é honesto. Então, a gente precisa ter os fundamentos para construir uma amizade saudável. Lembrando também que a amizade saudável, ela precisa de algo que é essencial para a nossa vida, que é o perdão. Né? Perdão é decisão, amor também é decisão. E nesse ambiente saudável, também vai vir algumas situações que a gente precisa aprender a perdoar. Lembre que eu sempre falo, nós não somos perfeitos a ponto de não errar. Então, nós somos pessoas cheias de falhas, de erros, de defeitos, mas que nós temos vivido uma jornada de consciência, de transformação, e essa jornada exige de nós o esforço, que é o perdão. Então, você não precisa encerrar uma amizade longa, né, duradoura, por causa que ela errou uma vez com você. Então, pratique o amor perdoando, né? Talvez aquela pessoa errou com você e, né, foi um erro que é perdoável, né? Porque a gente é cheio de falha, então é importante a gente ressaltar isso. E para a gente terminar aqui, eu estava aqui pesquisando algo e eu achei muito interessante. E como eu estou com a Lolinha nos meus braços, a gente também aprende que o animal se torna amigo do homem, né? O animal de estimação, especialmente os cães, tem um papel significativo nas nossas vidas, principalmente na nossa saúde emocional. Nós consideramos eles animais e amigos leais e que Você já trazem aprenda com cachorro, então. que trazem base para a nossa vida. Então, os bichinhos de estimação também têm sentimento. Tem pouco tempo, né, que nós temos a Lolinha, tem 1 mês, né, que nós temos ela. E através do animal, né, do pet, do cachorrinho, a gente tem aprendido a ter um ambiente mais saudável. Eu vejo até na transformação dos nossos filhos. Por muito tempo a gente relutou de não termos animais domésticos, né? Por muito tempo, por causa do cuidado, do tempo. Mas a Lolinha veio para a vida dos nossos filhos para ensinar o que é empatia, amor e generosidade, né? Então é importante também a gente ressaltar que para a nossa saúde emocional estar equilibrada, como é importante ter um bichinho de estimação. Eu lembro que eu tive uma cachorrinha por 12 anos. E ela foi a minha amiga fiel. Por quê, Larissa? Porque eu não tinha muitos amigos, né? Na época, minha mãe trabalhava muito, estudava muito, então a gente não tinha tempo para estar em ambientes, para construir relacionamentos. Então, eu sempre convivi muito com as mestiças que também trabalhavam muito. Então, eu passava o meu dia inteiro com uma cachorrinha. E aquela cachorrinha, ela foi a minha amiga fiel. Eu cheguei até a contar segredos, às vezes quando eu tava com raiva, ela me ouvia. E outra, guardava meus segredos, né? Não contava para os Porque não outros cachorros, contava não? pra ninguém, porque não falava nada. Ai, E a Deus. gente tem visto que hoje as pessoas têm sido mais leais ao cachorro do que aos seres humanos. E a gente precisa ressignificar isso, porque aonde há excessos, também há falta, né? Então, a gente já tá chegando aqui ao fim. Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Eu falei muito já. Fala mais alguma Não, coisa. falou. No podcast passado eu falei muito, né? Eu tava assistindo Gente, eu assisto meus podcasts, viu? A gente assiste nossos podcasts. Mas pra gente finalizar aqui, nós queremos orar. E nós queremos que essa oração chegue até a tua casa. Talvez nós não vamos ter todas as respostas que você precisa, mas nós podemos direcionar quem vai ter essas respostas. E essa pessoa é Jesus. A palavra de Deus é o fundamento para que nós venhamos viver uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, com mais empatia, com mais amor, com mais gratidão, com mais honra, né? Nós precisamos estabelecer esses fundamentos, esses princípios na nossa vida e na nossa jornada diária. Quem muito ama, muito perdoa. E para você que às vezes está ferido, né, com a igreja, tô vendo se chegou alguém. Para você que às vezes está ferido com uma igreja ou com o seu ambiente religioso, eu quero liberar uma palavra para você. Não desista da igreja. A igreja é a comunidade que Deus criou, né, para a gente nos relacionar. A Bíblia diz que um ferro afia o outro ferro. Ou seja,
dos dois lados. Nós precisamos ser afiados. Nosso caráter precisa ser afiado. Talvez nós lidamos com a deslealdade, mas um dia a gente foi desleal também, né? Talvez a gente lida com a impaciência, mas será que talvez não é você que está impaciente? Talvez a gente lida com tantas questões, frustrações, a gente tem medo de confiar, contar os nossos problemas para as pessoas. E isso é uma coisa que me entristece muito, porque hoje, cada dia que passa, eu vejo pessoas frustradas com a igreja. Então, não se frustre com a igreja. Diminui a sua expectativa nas pessoas. Aprenda a amar mais, perdoar mais. Seja mais empático e tenha mais compaixão, às vezes, com seus pastores, com seus líderes, porque assim como você, eles são seres humanos, eles também precisam e merecem da graça do Senhor. Seja uma amiga leal, seja uma amiga para você mesma. Talvez a melhor companhia que você precisa viver para os dias de hoje é você mesma. Aprenda a diminuir ou a tratar os seus excessos. Talvez você quer sempre estar na multidão, mas o Senhor está te levando a um lugar secreto, a um lugar de intimidade, e é nesse lugar que você vai construir a sua identidade. Então, nós queremos fazer a oração do amigo. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Coloca a mão aí no teu coração. Coloca a mão aí no teu coração, Pilão. Talvez essa oração vai para você. Coloca a mão aí no teu coração, amor. Amém. Amado Deus, Senhor Jesus, nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti. Pai, nós sabemos que todas as áreas da nossa vida precisam de manutenção. Na nossa área familiar, na nossa área profissional, na nossa área financeira, na nossa área matrimonial, mas também em relação aos nossos amigos. Senhor, ó Deus, eu quero fazer uma oração específica e direta. Senhor, o Senhor é conhecedor de todas as coisas e o Senhor sabe aquilo que é bom, aquilo que é eficaz, aquilo que é saudável para mim, para minha família, para cada pessoa que vai assistir esse podcast. Senhor, e a oração é: me apresenta os teus amigos. Os amigos de Deus são necessários para ser os meus amigos também. Que nessa nova estação que eu vou viver com o Senhor, nessa nova jornada, que seja nos Estados Unidos, ou que seja você aí no Brasil, ou que seja num lugar de transição, que o Senhor prepare os seus amigos, amigos que amam, amigos que perdoam, amigos que honram, amigos que caminham em generosidade, amigos que são consolos, mas amigos que te impulsionam a viver o seu propósito de vida. Que Deus tem os amigos especialmente para você, preparados, né, para a sua vivência de vida, para a sua jornada de vida. Então, que você possa levar esse direcionamento para a sua vida. E entenda que nós precisamos de amigos, precisamos de pessoas. E que você também pode ser essa amiga e essa resposta de oração para aquela pessoa que tem orado tanto. Amém? Mesmo que a gente sabe que Jesus é o nosso melhor amigo, Jesus também, ele usa amigos, que são pessoas que estão do nosso lado muitas vezes nos momentos também difíceis e nos momentos bons para se alegrar com as nossas conquistas também. E lembre-se que tome cuidado com aquilo que você compartilha sobre a sua vida. Você precisa saber que tipo de amizade são aqueles que estão ao seu lado. É isso. E é isso, muito obrigado. Compartilhe. Compartilhar é um ato de generosidade. Lembre-se que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. E nós somos gratos pelos quase 9.000 seguidores, né, no Instagram, quase 2.000 inscritos. Então aproveita, você que está assistindo. Se inscreve no nosso canal, compartilhe. Lembre que o crescimento não depende só de mim, né? Mas depende de uma equipe que está nos assessorando, depende, né, do nosso filmmaker, que é o André Pilon, que está por detrás das câmeras. Então, depende do pessoal que cuida das nossas redes sociais. Então, lembre que o crescimento de um propósito depende de pessoas e depende de você. Então, compartilhe esse podcast, né? Compartilhando, você vai ajudar com que esse conteúdo chegue em vários corações e nós dependemos de você. Dreamers, nós dependemos de você. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau.